Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas. Tudo estava tão pendurado para o fim, derradeiro ainda foi, que eu virei para trás para repreender o cego Borromeu e que eu estava com dormente dor nos braços. Sem ordem daquele cego, estúrdio agachado lá com o coral, só fez que disse bronco: quem me deu um de comer? Respondi, ralhei. Ah, Ade, singular ficasse, mesmo ali, mascando o fumo grosso e cuspindo amarelo e preto. Dei num suor vozeiro dele. Então, de repente, que principiou a cantar. Ele estava cantando um louvado. Como os braços me testemunhavam um peso, mesmo estranhei, quando fui notando que o tiroteio da rua tinha pousado termo. Achei que fazia um certo minuto que o fogo teria sopitado. Cessaram sim, mas gritavam. Vuvu, vá, 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 de conversa ruim. Uns para os outros, de ronda a roda, haviam de ter desautorizado toda a munição? Olhando, desentendi. Atirar eu pudesse. Acho que quis gritar e esperei para depois mente mais tarde, mesmo o que vi, aquele mexinflou. E que quem saía de uma porta para ir se juntar com o bando de todos, armou segurando frente de si engatilhada uma garrucha de 2 canos, pôs a mira, que era o catrumano Teofrásio, como se fosse braço d'armas, e vi, chefiando os dele, o Hermógenes. Chapéu na cabeça era o bandejão redondo. Homem que se desata. Entendi, o senhor me socorre. Conheci o que estava por ser. Que os dele e os meus tinham cruzado grande e doido desafio. Conforme para cumprir se arrumavam uns aos outros nas 2 pontas da rua, de baixo, de forma de um frio, desembainhavam. O que vendo, vi de Adorim, movimentos dele. Querer-me-o gritar, e não pude. Desmim de mim mesmo. Me tonteava numas ânsias e tinha o inferno daquela rua para encurralar comprido. Tiraram minha voz. Como vinham de lá e de lá, em um contra-ranchos, a tomar armas as cartucheiras de tiracol, atirar eu pude. A breca torceu e lesou meus braços, estorvados. Pela espinha abaixo eu suei de fio um frio vertiginoso. Quem era que desbraçava e me peava, supilando minhas forças? Tua honra é minha honra de homem valente. E eu, em mim, gemi, a alma que perdeu o corpo. O fuzil caiu de minha mão, que nem pude segurar com o queixo e com os peitos. E eu me vi nas agarras não valerem, até que trespassei de horror, precipício branco. De Adorinha vir, do topo da rua, punhal em a mão, avançar correndo a moco. Aí eles se viam cometer os 300 passos, como eu estava depravado a vivo, quedando, eles todos na fúria tão animosamente, menos eu. A repele, que não prestava para tramandar uma ordem, gritar um conselho, nem cochichar comigo pude. Boca se encheu de cuspes, babei. Mas eles vinham, se avinham, num pé de vento, no desadouro. Bramavam, se investiram. Ao que fechou o fim e se fizeram. E eu arrevessei na ânsia por um livramento. Quando quis rezar, e só pensamento como raio e raio que em mim, que o senhor sabe. Qual diabo na rua, do meio do redemoinho? O senhor soubesse de Adorim, eu queria ver, segurar com os olhos. Escutei o medo claro dos meus dentes. O Hermógenes, desumano, dronho, dos cabelões de barba, de Adorim foi nele, negaceou, com quebra de corpo gambeteou, e eles sanharam e baralharam, teceram, de supetão, e só. E eu estando vendo, trecheio, aqui rodou, escarniçados, roldão de tal, dobravam para fora e para dentro, pros braços e pernas rodejando, como quem corre nas extortações, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Sangue. Cortaram toucinho debaixo do couro humano. Esfaquearam carnes. Vi camisa de baetija e vi as costas do homem remando no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado. Sofri rezar e não podia num cambaleio. Ao ferreio, as facas vermelhas no embrulhável, a faca. Eles se cortaram até os suspensórios, o diabo na rua no meio do redemoinho. Assim, mirei e vi, e claramente, aí de Adorim cravar e sangrar o Hermógenes. Cravou, do vão, e ressortiu, o alto esguicho de sangue. Porfiou, para bem matar. Soluço que não pude, mar que eu queria um socorro de rezar uma palavra que fosse, bradada ou muda, e secou. E só o orvalhou em mim por prestígios do arrebatado do momento. Foi poder imaginar a minha Nossa Senhora assentada no meio da igreja.
gole de consolo como lá embaixo era fel da morte, sem perdão nenhum, que engoli vivo os gemidos de todo ódio, os urros, como de repente não vi mais de Adorim. No céu, um pano de nuvens, de Adorim naquilo em que então pude, na corte da dor, me mexi, mordi minha mão, de redoer, com ida de tudo, subi os abismos. De mais longe, agora davam os tiros, esses tiros vinham de profundezas. Trespassei. E eu estou depois das tempestades, o senhor Nonada conhece a mim. Sabe o muito ou pouco, Urucuia é ázijo. Vida vivencia de um, caminhos todos por trás. É história que instrui vida do senhor. Há algum? O senhor enche uma caderneta. O senhor vê aonde é o sertão. Beira dele, meio dele. Tudo sair é mesmo nos escuros buracos, diante do que vem do céu. Eu sei. Conforme conto, como retornei, tarde depois, mal sabendo de mim, e querendo emendar, nono tempo, tateando com meus olhos, que ainda restavam fechados. Ouvi os rogos do menino Gurigó e do cego Borromeu, esfregando meu peito e meus braços, reconstituindo no dizer que eu tinha estado sem acordo, dado ataque, mas que não tivesse espumado nem babado, sobrenadei, e daí não sei bem, eu estava recebendo socorro de outros, o jacaré, o pacamã das presas, o João Curió, o acauã, que molhavam minhas faces e minha boca, lambia a água, eu despertei de todo, como que de um instante em que um trovão não acabou de rolar até o fundo e se sabe que caiu um raio. De Adorim tinha morrido, 1000 vezes mente, para sempre de mim. E eu sabia, eu não queria saber. Meus olhos marejavam. E a guerra, eu disse. Chefe, ganhamos que acabamos com eles. João Gonhaiá e o Fafafá, com uns dos nossos, ainda seguiram perseguindo os restos, derradeira demão. João Conclis deu resposta, o Hermógenes está morto, remorto e matado. Quem falou foi o João Curiol, morto, remorto, o do demo. Havia nenhum Hermógenes mais. Assim de certo resumido, do jeito de quem cravado com um rombo esfaqueante de sangra todo no vão do pescoço. Já ficou amarelo completo, oca de terra, semblante puxado e escarnecente, como quem da gente se quer rir. Cara sepultada, um Hermógenes. Nas vozes, nos fatos que agora todos estavam explicando, portanto que assim, tristonhamente, a gente vencia, sobresseguida a doideira da mão de guerra da rua, João Gonhanhá tinha carregado em cima dos bandidos deles que estavam dando retaguarda, e com eles rebentado. Aquilo não fazia razão. Suspendi minhas mãos. Vi que podia. Só o corpo que estivesse meio duro, as pernas teimando de se entesar, num esperro que às vezes me empalhava. Sendo que levantei, sustentando e caminhei os passos, as costas para a janela, eu dava. Nesse ponto foi que o Alaripe e os quipes vinham chegando. Notícia de Otacília que dessem. Eu custava a me lembrar de tantas coisas. Aqueles dois vinham alheios, do que vinham desiludidos da viagem deles. Era a vossa noiva não, chefe, o que Alaripe relatava. O homem se chamava só Adão mesmo, conduzindo a irmã dele, fazendeira, cujo nome é A Esmeralda. Iam de volta para suas casas, os que então no Porto do Si deixamos na Barra da Caatinga. Tanta gente tinha ao mundo, e eu pensei tanta vida para a discórdia, e agradeci ao Alaripe, mas virei para os outros nossos e perguntei: mortos? Muitos mortos? Demais. Isto o João Curiol me respondeu, prestativamente sistema de amigo. Solucei em seco, debaixo de nada. Agora eu me dizendo que com as ferramentas que uns estavam trabalhando de abrir covas para enterro, revezados, Alaripe fez um cigarro, queria dar para mim, mas eu rejeitei. E o Hermógenes? Aí foi o que o Alaripe perguntou. Como estavam indo abrir aquele quarto, trazendo o corredor a mulher do Hermógenes, ela visse. A senhora chegue na janela, dona. Espia para a rua. O que o João Conclis falou. Aquela mulher não era Malina. A senhora conheça, dona, um homem demonhado, que foi, mas que já começou a feder, retalhado na virtude do ferro. Aquela mulher ia sofrer? Mas ela disse que não, sacudindo só de leve a cabeça com respeito de seriedade. Eu tinha ódio dele. Ela disse, me estremecendo. Ou eu ainda não estava bem de mim. Da dor que me nublou, tive que me sentar no banco da parede,
como que perdi do mal ouvir partes do vozeio de todos, ou em malmolência. Tomaram as roupas da mulher nua. Era a mulher que falava. A mulher rogava que trouxemos o corpo daquele rapaz moço, vistoso, dos olhos muito verdes. Eu desguisei. Eu deixei minhas lágrimas vires e ordenando: traz de Adorim conforme era. Gente, vamos trazer, esse é o Reinaldo, o que o Alaripe disse. E eu parava ali. Permeio o menino Gorigó e o cego Borromeu. Ai, Jesus! Foi o que eu ouvi, dessas vozes deles. Aquela mulher não era má, de todo, pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já, frias, já rolavam. De Adorim, meus buritizais levados de verdes. Buriti de ouro na flor. E subiram as escadas com ele. Em cima da mesa foi posto: de Adorim. Será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos não olhei bem. Como que garças voavam, e que fossem campear velas ou tocha de cera, e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. Sufoquei, numa estrangulação de dó, constante a que a mulher disse carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como que ela mesma, embebendo a toalha, limpou as faces de Adorim, casca de tão grosso sangue repisado, e a beleza dele permanecia, só permanecia, mais impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma. Os olhos dele ficavam para a gente ver. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marcas de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser, não foi, não é, não fica sendo. De Adorim. Eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. Mandou todo mundo sair, eu fiquei e a mulher abanou brandamente a cabeça, consoante de um suspiro simples. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo e disse: de Adorim nu de tudo, e ela disse: adeus dada, pobrezinha. E disse: eu conheci, como em todo o tempo antes eu não contei ao Senhor, a mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo, em que eu também só soube, que de Adorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita, estarreci. A dor não pode mais do que essa surpresa, a coiça d'arma da coronha. Ela era tal que assim se desencantava num encanto tão terrível, e levantei mão para me benzer. Mas ela, tapei, foi soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei, de Adorim. De Adorim era uma mulher. De Adorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei meus olhos e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces e a boca. Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesoura de prata, cabelos que só no ver haviam de dar abaixo da cintura. E se não sabia por que o nome chamar, eu exclamei, me doendo: meu amor, foi assim. Eu tinha me debruçado na janela para poder não presenciar o mundo. A mulher lavou o corpo, me revestiu com a melhor peça de roupa que ela tirou da trouxa dela mesma. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão com o escapulário que tinha sido meu, e um rosário, de coquinhos de oiricuri, e contas de lágrimas de Nossa Senhora. Só faltou a pedra da ametista tanto trazida. O quipes veio com as velas que acendemos em quadral. Essas coisas se passavam perto de mim, como tinham ido abrir a cova cristamente pelo repugnar e revoltar. Primeiro eu quis, em terra inseparada dos outros, num aliso de vereda, adonde ninguém ache e nunca lhe se saiba. Tal que diste doidava. Recaí ao marcar do sofrer, eu real me vi, que com a mulher junto abraçado, nós dois chorávamos extenso, e todos meus jagunços decididos choravam. Daí fomos em sepultura deixamos no cemitério do Paredão enterrada, em Campo do Sertão. Ela tinha amor em mim, e aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando, narrei o Senhor, do que narrei o Senhor talvez.
até ache mais do que eu, e minha verdade fim que foi. Aqui a história se acabou. Aqui a história é acabada. Aqui a história acaba. Resoluto, saí de lá, doidável, mas antes reparti o dinheiro que tinha, retirei o cinturão cartucheiras, aí ultimei o jagunço Riobaldo, disse adeus para todos, sempre mente. Ao que eu ia levar comigo era só o menino cego e os 4 humanos vivos sobrados. Esses eu carecia de repor de volta na terra deles, dos lugares, e a mulher também dela. Me despedi, há de ver que esturdiamente, sem continuação de continuação, ainda encomendei a João Curiol, que era um baiano bom, na palavra e no caráter, que providenciasse o retorno daquela para onde quisesse ir outra vez. Desapoderei. Aonde ia, eu retinha bem, mesmo da doidagem e no lugar só, as veredas mortas, de volta, como se tudo revendo, refazendo, eu pudesse receber outra vez o que não tinha tido, repor de dor em vida. O que eu pensei, o pobre de mim, eu queria me abraçar como uma serrania. Mas nessa parte, de muito mal me lembro, pelo revés em minha saúde, ao que eu ia, de repente, me vinha um assombramento de espírito. Muita vez tonteei, de ter de me segurar, de cair, e depois, durante muitos espaços, eu restava esquecido de tudo, de quem eu era, do meu nome. Mas o Alaripe, o Pacamã das Presas, o Quipes, o Triol, Jesualdo, o Acauã, João Conclise e o Paspe me cuidavam. Esses tinham, por toda a lei, forçado de me acompanharem, vinham comigo. E o Fafafá, mais o João Nonato e o compadre Ciril, que vieram depois, amigos meus, aí eu vinha. Chapadão morreu o mar, que foi. Eu vim, pelejei, ao Deus dar. Como é que eu sabia destornar contra minha tristeza? O dito vim consoante traçado, num lugar o tuim, me lembro. Eu tive de mudar para outro cavalo, e um sitiante do Lambimel explicou que o trecho do Marimbus, aonde íamos, se chamava mais certo, não era Veredas Mortas, mas Veredas Altas, coisa que compadre meu Quelemem mais tarde me confirmou. Daí, mais para diante, dei para tremer com uma febre, terçã. Mas o sentido do tempo o senhor entende. Resenha de uma viagem. Cantar que o senhor fosse. De aí, de mim, namorei uma palmeira na quadra do entardecer. Na morna banqueei, não podendo mais, me levaram, por primeiro no revejo, depois me botaram para dentro de uma casa muito pobre, desembestei doente. Por último, como perdi meu conhecimento, estavam me deitando num catre, que foi febre tifo, se diz, mas estrelada com sesão, mas sesão forte especial nas altíssimas, que a febre que eu tinha era tamanha tanta como nunca se viu. O Alaripe depois me disse que no decorrer dos acessos da tresvaria, eu tresvariava, do que, no ouvir contado, recordei a história de um fazendeiro, o mais maldoso que o demônio por fim salteou por uma das ruindades, e que, endemoniado no quarto de uma casa uivando lobum, suplicava alívio no calorão, e carecia mesmo que os escravos despejassem nele latas e baldes de água, ao constantemente até para evitar de tudo devorante tão quente. Não viesse e desse a pegar fogo no cômodo de incêndios. Doidice, em danças de demônios que nem não existissem, pois, então, só a doença não bastasse. O tempo que fiquei deslembrado, detido, quanto foi? Mas quando dei acordo de mim, sarando e conferindo o juízo, a luz sem sol. Mire e veja, meu senhor, que eu não estava mais no asilo daquela casinha pobre, mas em outra, numa grande fazenda, para onde, sem eu saber, tinham me levado. Eu estava na Barbaranha, no pé da pedra, hóspede do seu Josafá Ornelas. Tomei caldo de galinha, deitado em lençóis alvos e recostado. E já parava meio longe aquele pesar que me quebrantava. Lembro de todos, do dia, da hora. A primeira coisa que eu queria ver e que me deu prazer foi a marca dos tempos. Numa folhinha de parede, sosseguei de meu ser. Era feito eu, me esperasse debaixo de uma árvore tão fresca, só que uma coisa, alguma coisa, faltava em mim, e eu estava um saco cheio de pedras. Mas aquele seu Ornelas, aquele homem, era homem de pura bondade, muita honra. Ele me tratou com categoria,
Fui príncipe naquela casa. Todos, a senhora dele, as filhas, as parentas, me cuidavam. Mas o que mormente me fortaleceu foi o repetido saber que eles, pelo sincero, me prezavam como um talentoso homem de bem e louvavam meus feitos. Eu tivesse vindo corajoso para derrubar o Hermógenes e limpar estes gerais da jagunçagem. Fui indo melhor, até que um dia eu estava repousando no claro-estar, na rede de algodão rendada. A alegria me espertou um pressentimento. Quando eu olhei, vinha vindo a moça. Otacília. Meu coração rebateu. Estava dizendo que o velho era sempre novo. Afirmo ao Senhor, minha Otacília ainda se orçava mais linda. Me saudou com um salvável carinho, adianto de amor. Ela tinha vindo com a mãe, e a mãe dela, os parentes, todos se praziam e me davam Otacília como minha pretendida. Mas eu disse tudo. Declarei muito verdadeiro e grande o amor que eu tinha a ela, mas que por destino anterior, outro amor, necessário também, fazia pouco eu tinha perdido, o que confessei. E eu era, para nojo e emenda, carecia de uns tempos. Otacília me entendeu, aprovou o que eu quisesse. Uns dias ela ainda passou lá, me pagando companhia formosamente. Ela tinha certeza de que eu ia retornar a Santa Catarina, renovar e trajar terno de sarjão, flor no peito, sendo da festa do casamento. Eu fui com o coração feliz, por Otacília eu estava apaixonado. Conforme me casei, não podia ter feito coisa melhor, como até hoje ela é minha companheira. Minha melhor companheira. O senhor conhece, o senhor sabe. Mas isso foi tantos meses depois, quando deu o verde nos campos. Eu já estava de todo bom, firme para as arremessadas, quando ali, na Barbaranha, se surgiu para mim igualmente a visita do seu Abão. Ele com seu Ornelas, se tivessem, entre tempos, pacificado, homem baseado. Demonstrou que tinha muita satisfação em me ver, assim como para mim vinha trazendo outro cavalo de presente, o qual era o russo rodado. Ordem de valor e de estampa. Ali agraciado eu aceitei, meu sinceramente. Mas ele exportava a causa maior e que tinha ido confirmar e saber e agenciar, por seus bons préstimos. E era que meu padrinho, Celorico Mendes, acabara falecido e se honrando, orgulhoso de meus atos e as duas maiores fazendas, ele tinha deixado para mim, em cédula de testamento. Seu Abão queria logo me levar lá, no Curralim, no Corinto, para eu entrar na paz das posses. Rejeitei, adiei, isto é, porquanto de fato fui e tudo recebi em limpo, sem precisão de tocar demandas por falta de outros mais legítimos herdeiros. E o que também devido dou ao advogado meu que zelou a sucessão, Dr. Meigo de Lima. Só que isso foi mais tarde, pois primeiro eu tinha outra andada que cumprir, conforme a ordem do meu coração mandava. Tudo agradeci, dei a despedida a seu Ornelas e os dele, gente do Evangelho. Saí somente com a Laripe e o Quipes, os outros deixei à espera da minha volta, que por minha companhia numerosa de nós não cobrassem duvidado. Mas antes de sair pedi à dona Brasilina uma tira de pano preto que pus no defuno no meu braço. Aonde fui, iam a um lugar dos gerais de Lassance, os porcos. Assim, lá estivemos, e todos eu perguntei, em toda parte bati, triste e pouco, foi o que me resultaram. O que pensei encontrar? Alguma velha ou um velho que da história soubessem, dela lembrados quando tinha sido menina? Então a razão rastrais de muitas coisas haviam de poder me expor? Muito mundo? Isso não achamos. Rumamos daí então para bem longe, reato, juramento, peixe cru, terra branca e capela, a capelinha do chumbo. Só um letreiro achei, este papel, e que eu trouxe batistério, da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia, lá registrada, assim, em 11 de setembro da era de 1800 e tantos. O senhor lê, de Maria Deodorina da Fé Betancourt Marins, que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor, reze o Senhor por esta minha alma. O senhor acha que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora de sujidade, a parte de toda loucura, ou o acordar da alma é que é.
E o pobre de mim, minha tristeza me atrasava, consumido. Eu não tinha competência de querer viver, tão acabadiço, até o cumprimento de respirar me sacava. E de Adorim às vezes conheci que a saudade dele não me desse repouso, nem o nele imaginar, porque eu, em tanto viver de tempo, tinha negado em mim aquele amor e a amizade desde agora estava amarga, falseada. E o amor e a pessoa dela, mesma, ela tinha me negado. Para que eu ia conseguir viver? Pro amor da minha Otacília também se aumentava. Aos berços primeiro, esboços de devagar. Era